Bom, e quem eu recebo aqui é a Raquel Mendes, ela é administradora e da Clínica Segem, é uma clínica médica, não é isso, Raquel? Isso, uma clínica médica. E recebo também a Ana Paula, que é nutricionista, não é isso, Ana Paula? Isso. Gente, esse assunto, ele mexe com a cabeça de todo mundo. Pode-se dizer que mais das mulheres do que dos homens? Ou não, Raquel, é tudo igual? Porque hoje os homens estão também, né, querendo eliminar uma gordurinha. Exatamente. Eu acho que a mulher, ela tem mais essa preocupação por conta da vaidade, ela quer ser aquela mulher maravilha, que cuidar de tudo e ter o corpo perfeito. Mas eu tenho visto no meu dia a dia lá na clínica que muitos homens têm nos procurado preocupado com essa questão realmente não só da aparência, mas por conta dos exames alterados e precisa realmente entrar aí numa nova disciplina alimentar. Eu conheci a Raquel através de uma cartinha que a filha dela enviou ao pastor Márcio, porque o Dr. Robson, abraço para você, Dr. Robson, o esposo da Raquel, é o cardiologista que cuidou do pastor Márcio há, acho que uns 7 anos atrás. Mais ou menos uns 7 anos. 7, 8 anos atrás, quando o pastor Márcio teve o princípio de infarto. Cuida ou até infarto hoje. mesmo, né? E cuida até hoje. Então a Raquel veio aqui, a gente conversou e é uma oportunidade da gente alertar as pessoas sobre uma vida saudável. E tem aqui uma nutricionista, que para alguns, né, Ana Paula, às vezes é tida assim como a inimiga da boa comida. Mas não é isso, né, Ana? Não, na verdade a nutrição serve exatamente para a gente aproveitar, escolher a alimentação de forma adequada. Não significa que o alimento é saudável, que ele não pode ser ruim. Na verdade, a ideia é como a gente pode melhorar, que tipo de planejamento a gente pode fazer para melhorar essa alimentação. Que é o seguinte, o brasileiro ele é muito ligado a churrasco, pizza, massa, tudo muita gordura, muito carboidrato, é uma dieta muito calórica. Isso. E isso a gente acostuma. Gente, esses dias eu estava lendo uma revista de grande circulação no país e dizendo que as gorduras de porco, gordura da manteiga, isso hoje é considerado saudável, de algumas formas, né? Era uma matéria que eu achei interessante isso. Não era aquele mal que se dizia, que falava anteriormente. Falei, mas deve ter contradições. Será que a indústria está precisando vender mais e às vezes coloca isso para enganar? Porque com relação a alimentos, tem coisas que são práticas. É aquilo, você que já lida com isso numa clínica e você com alimentação, aquilo faz mal, pronto, acabou, não serve para o nosso organismo. O que é considerado, Ana, uma dieta saudável? Como é que a gente pode... Cada um tem um metabolismo e a sua dieta é montada de acordo com ele? Exatamente. Não existe alimento que a gente acredita assim, que seja proibido. A ideia é consumir um pouco de tudo. Cada pessoa tem uma necessidade e a gente implica em torno disso. Então, vamos supor, a pessoa precisa de consumir, a gordura saturada ela é inclusa na alimentação, com certeza. Mas a gente precisa aumentar o consumo de fibras, vitaminas e minerais, que hoje é tão restrito e as pessoas, por conta de não ter tempo ou por praticidade, acabam não consumindo. Esse é o problema. O problema não é o consumo, é o excesso. Gordura saturada seria que tipo de alimento? Seria esses que você citou, da gordura da carne de boi, né, do churrasco, no caso dos laticínios, o leite, o queijo mais gordo. Fibras aí são As frutas. fibras são as frutas, legumes, as sementes. Então a gente tem fibras. Que tipo de alimentos que a gente tem que numa dieta você precisa ingerir? Sim, no caso, fibras. As fibras são os legumes e as verduras e as sementes. Precisamos também consumir os carboidratos que estão nas massas, nos pães. Gorduras, as gorduras boas, o óleo, o azeite, as castanhas. Todas essas inclusas num equilíbrio. Aí você equilibra isso. Tem gente que come só gordura saturada. Tem gente que vive só de carboidrato. Isso. E tem gente que vai para o extremo também, comendo só fibras, por exemplo. Só frutas, legumes, isso faz mal também. Exatamente. Raquel, como gestora de uma clínica, você é administradora. O que você percebe que a sua vida mudou administrando uma clínica de saúde? Olha, Pastor Charles, eu acredito que o foco na prevenção tem sido o meu alvo. Então, eu percebo... Principalmente você casada com um cardiologista, né? E atualmente eu administro uma clínica ambulatorial com várias especialidades, mas por 8 anos eu fui administradora do Centro de Diálise da Santa Casa.
E assim, é o maior centro de diálise do estado, com 500 pacientes em hemodiálise. E o que eu percebia lá? 80% dos pacientes que estavam naquela cadeira, substituindo o rim por aquela máquina, eram pacientes que tiveram diabetes e hipertensão, ou seja, doenças que hoje é uma epidemia. E através de uma boa alimentação, de uma atividade física, de uma vida equilibrada, você pode adiar essa questão. É claro que tem um componente genético, mas claro que nós podemos sim mudar o nosso destino, depende das nossas escolhas. Então eu falo que a vida é feita de escolhas, escolha em todas as áreas. Então, muitas vezes você está lá num leito de um hospital ou numa cadeira fazendo hemodiálise porque você escolheu mal aquilo que você comeu, você escolheu mal como você viveu. Então, eu como gestora de uma clínica, eu posso dizer que, e conhecendo esses fatores de risco, hoje eu trabalho na prevenção. Olha, você disse algo assim que me alarmou um pouco. Por quê? 500 pessoas por dia. 500 pessoas cadastradas, né, que fazem diálise 3 vezes por semana. Porque o programa de diálise são segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta e sábado. Você fica numa máquina filtrando o sangue, exatamente. Né? Então, agora, a diabetes e a hipertensão são consideradas são as doenças de base para a insuficiência renal. E uma doença silenciosa. Silenciosa. Por exemplo, eu tenho febre, eu vou ao médico, descubro alguma coisa, uma infecção. A diabetes e a hipertensão emitem algum sinal, algum sintoma? Olha, eu não posso falar como um médico, mas assim, com certeza alguns pacientes sim e outros não. Por exemplo, eu vou te contar aqui um caso super interessante. O Robson foi fazer uma consulta em uma senhora e o marido foi só acompanhando, super saudável, praticava atividade física, jogava peteca. E aí ele falou, olha, vamos aproveitar e fazer o seu check-up. Na hora que ele foi para a esteira, ele foi direto para o hospital, para o CTI, porque ele estava com 90% de obstrução. Ele não conseguiu fazer o teste da esteira? Ele não conseguiu fazer o teste, ou seja, uma pessoa que iria ter um infarto jogando a próxima peteca, com certeza. Então, muitas vezes é uma doença silenciosa, você não sabe, né, a que ponto que você pode intervir. Então, por isso que trabalhar na prevenção, fazer um check-up regularmente é muito importante. Então, nós conhecemos pessoas que com 40, 50 anos nunca fizeram um check-up. Então, isso é muito importante. Eu fiz 40 anos esse ano. E eu fiz um check-up quando eu casei. Tem 14 anos de casado. Eu devo estar numa estatística de muitos, né? É muito importante, porque o check-up ele vai te dar essa condição de trabalhar na prevenção. Então, às vezes, depois que a doença já está num estágio mais avançado, você não consegue talvez você não consegue controlar, ou senão você tem que realmente intervir com a medicação, talvez muito forte. Então, o nosso programa ele vem com essa proposta de pelo menos reduzir a medicação. Quando a gente não consegue, o médico não consegue retirar completamente, mas pelo menos reduzir a medicação. Então, pois é, e esse programa nasceu, essa conversa bate-papo nosso, nasceu de uma ligação. Você me ligou perguntando se a gente poderia divulgar ou não o projeto. Eu fui lá, conheci e achei muito interessante, gostei muito da proposta. Como é que nasceu o projeto? O projeto se chama Emagrecimento Saudável? Exatamente, emagrecimento saudável. São 6 passos. Nasceu exatamente de fazer com que as pessoas entendam essa proposta de que não é através de uma restrição alimentar qualquer ou simplesmente sozinho você vai conseguir chegar no seu objetivo. Então, eu preciso ter um acompanhamento de uma equipe capacitada, de uma equipe multidisciplinar que possa proporcionar segurança para o seu tratamento. Então, o primeiro passo qual que é? É ir ao médico. Então, a gente ou um clínico geral ou um cardiologista, fazer os exames e verificar se você não tem nenhuma restrição que possa te impedir de entrar no programa. Porque tem paciente que tem restrição física, tem restrição, alguns exames. Então, isso o médico vai fazer essa anamnese e vai verificar se esse paciente pode ou não ir para o programa. E aí, o paciente, então, sendo liberado pelo médico, a gente encaminha para a nutricionista. E essa nutricionista vai fazer um plano alimentar. Mas eu costumo dizer para o paciente, não é um plano alimentar qualquer. É um plano alimentar baseado naquilo que a pessoa tem até mesmo o hábito de comer. Porque, não sei se já aconteceu... privar de alimentos. Exatamente, né? Já aconteceu comigo, tinha vários nutricionistas até de renome, mas uma dieta totalmente... que não tinha como ter acesso, difícil, que eu teria que mudar muito os meus hábitos. Então, nós fomos procurar uma proposta que pudesse realmente contemplar o dia a dia de uma pessoa... Você falando isso aí, eu lembro de algumas propostas também, assim, você comer óleo de linhaça, óleo de fígado de bacalhau. Eu falei, gente, onde é que se compra isso, né? É uma dieta que às vezes é muito fácil de ser abandonada. Isso. Essa nutricionista é a Ana Paula, que está no programa com você. Exatamente.
E aí você vai montar um programa, assim, legal, né? Isso. Na verdade, a ideia é exatamente essa, propor o que você já consome, melhorando o consumo, né? Eu já recebi, Ana, eu corria muito, nunca fiz, aí eu vejo as falhas e a gente que tem temor de Deus acredita assim, nos livramentos de Deus, mas em alguns momentos a ignorância e burrice da minha parte. Porque eu comecei a correr um tempo e corria 8 quilômetros por dia sem ter feito avaliação nenhuma. E o hábito da corrida, do exercício físico, parece que alterou alguma coisa dentro de mim e me deu vontade de comer legumes, cenoura, beterraba, coisas que eu nunca tive vontade de comer na vida. Eu falei, gente, deve ter alguma coisa aqui dentro que Deus está me inspirando, né? Mas aí alguém me disse assim, não, eu vou te dar uma receita, não uma receita, vou te dar um plano alimentar? Um plano alimentar que a nutricionista passou para mim. Falei, beleza. E aí a gente começa a copiar aquilo e vai multiplicando aquilo. Isso. E eu pensei, gente, será que isso não é pessoal? Será que o plano alimentar não é da pessoa? E eu estou fazendo um plano alimentar que de repente não é para mim? Isso acontece? Com certeza. A ideia do plano... Um consulta e fala assim, ó, vamos dividir a consulta, né? Você consulta e passa para os outros 10 amigos. Isso é errado. Muito errado, porque o plano é feito de acordo pelo seu peso, altura, atividade física, os seus horários. É extremamente pessoal. Na verdade, a primeira coisa que a gente faz quando a pessoa chega é fazer uma anamnese, para certificar quais são os horários dessa pessoa, o que ela faz. O que é uma anamnese? É uma avaliação de tudo que você consome, o que você faz, quais são os seus horários. Diagnóstico de alimentação. Exatamente, e também histórico clínico, se a pessoa usa ou não insulina, por exemplo. É extremamente pessoal o plano alimentar. Essa alimentação do brasileiro, pãozinho com café e manteiga de manhã, muito arroz, feijão, macarrão, ovo e uma carne no almoço. Depois um pãozinho à tarde, e à noite uma janta, que é um mexido, alguma coisa assim. É a alimentação, vamos falar assim, quase padrão do brasileiro. Sim. Mas ela pode ser melhorada para que tenha uma vida saudável. Essa alimentação sendo repetida dia a dia, isso pode causar mal? Com certeza. Aumento de peso, alterações como, por exemplo, diabetes, hipertensão. A ideia não é modificar, é melhorar essa alimentação. Então, incluir também fibras, alguns micronutrientes, para adequar a ingestão alimentar e não existe nenhuma alteração. E aí, então Raquel, vocês tiveram essa ideia como preocupação com as pessoas, Sim. vendo e atendendo tantas pessoas que não precisavam estar enfermas. Sim. E depois gastando uma nota preta, porque é caro insulina, é caro o remédio para hipertensão. Tiveram, vamos falar assim, uma ideia de Deus inspirada para prevenir que esses males cheguem à vida da pessoa. E você disse que tem uma avaliação médica, depois passa por um nutricionista e depois da pessoa passar por um nutricionista, tem outro passo? Sim. O programa ele dura 90 dias, então ele começa com a avaliação médica e termina com a avaliação médica. Então inclui 2 consultas com o médico, 3 consultas com a nutricionista, uma cada mês, 3 consultas com o educador físico. E se a pessoa quiser, ela pode optar também por tratamentos estéticos que aceleram aí a queima de gordura, principalmente localizada. Agora, pastor, o grande diferencial desse programa é o nosso monitoramento, que eu costumo dizer para o paciente que nem vigilantes do peso, é um batalhão do peso em cima do paciente para ajudar ele se autodisciplinar. Então, nós temos, a Ana ela vai entregar para o paciente o plano alimentar através de uma planilha. Essa planilha o paciente leva para casa e eu oriento a pessoa, olha, coloca na sua cozinha, coloca num local acessível, onde você vai ver diariamente, você vai marcar se o que você está consumindo está de acordo com o plano alimentar. E o mais interessante é que embaixo da planilha tem assim, atividade física, se você fez ou não. Você tem que marcar. E eu tenho relatos de paciente que fala assim, quando ele coloca lá que não, que ele foi dormir sem fazer a obrigação, ele fica extremamente incomodado. Então, ou seja, é algo visual para realmente despertar essa questão de que eu preciso fazer e até estabelecer meta, porque o ser humano ele é movido por metas. Então, assim, você estabelece uma meta que você vai cumprir e você cumpre. Agora, quando você vai simplesmente numa nutricionista, ela te dá seu plano alimentar e aquilo fica solto, você não tem que voltar mais, você não tem que dar uma satisfação, a tendência é que você relaxe naquela dieta. Então, a nossa proposta é realmente fazer um monitoramento efetivo. Então, a cada 15 dias, a gente liga para o paciente, convida para ele na clínica, a gente pesa, a gente mede e a gente dá os parabéns quando ele consegue e todos até agora têm conseguido. Personal saúde. Exatamente. A gente manda mensagem através e-mail, para quê? Para que a pessoa realmente se sinta motivada. E assim,
assim, é muito interessante quando você falou como é que vocês foram inspirados. Você sabe que chegou uma pessoa para me pedir uma ajuda, porque o genro, a filha estava se separando, porque o genro estava assim, com sobrepeso, assim, e ela não sabia mais o que fazer. E assim, como o Robson é médico, me perguntou o que a gente podia fazer para ajudar esse casamento. Foi daí que surgiu o programa. E esse paciente emagreceu assim, 12 quilos nesse período de 3 meses. Foi assim, ele aderiu e a gente conseguiu monitorar e foi algo super bacana. Então eu falei, não, essa ideia a gente tem que levar para frente, a gente tem que realmente divulgar para outras pessoas. E ele emagreceu sem remédio, sem medicamentos. Simplesmente se movimentando, porque o nosso corpo precisa de movimento. Então, realmente aderindo a uma atividade física regular e utilizando aí uma alimentação saudável. Então, que legal, isso agora que já estou começando a entender. A gente procura o médico, no caso do Dr. Robson, que é o cardiologista, que cuida do pastor Márcio, né? A gente, depois de passar por um check-up, volta, passa pela nutricionista, que é a Ana Paula, ela vai montar um plano alimentar. Isso. Aí, em mãos desse plano alimentar, nós somos indicados para um preparador físico. Exatamente. Esse preparador físico vai avaliar até o que eu gosto de fazer. Exatamente. Eu vou te mandar para academia. Não, se eu não gosto de academia, você não vai para academia. Você vai caminhar. Aí eu não gosto de correr, então você caminha. Não gosto de caminhar, que é muito lento, então você vai correr. E aí ele vai montar de acordo com o que eu tenho mais facilidade. E o que mais me chamou a atenção para incluir esse profissional, porque muitos pacientes, eles chegavam com restrição. Raquel, eu já fiz uma cirurgia de joelho, como é que eu vou fazer? Eu tenho essa restrição. Então, assim, a gente precisava de um profissional na área de educação física que pudesse orientar quais atividades que essa pessoa, então, podia fazer. Você adota essa pessoa, praticamente. Exatamente. Né? E aí você passa a cuidar dela a cada passo. Depois do preparador físico, se ele tem lá as gordurinhas localizadas, a questão da estética, tem também opção. Tem a opção dele fazer a estética, a parte de trabalhar o carbox ou massagem. Deve ser mais mulher, né? Nenhum preconceito com homem. Não, você sabe que eu estava comentando até com a Ana Paula, que ontem eu atendi um homem e ele já foi logo me solicitando a estética. Eu achei estranho. Eu falei, mas normalmente 99% são as mulheres que procuram. Ele falou, não, eu já fiz uma vez e deu muito resultado para mim, então carbox, então eu gostaria de já marcar. Eu fiquei assim, olhando, eu falei, é bacana, porque hoje o homem está com essa preocupação. Olha, eu vou te contar que está mudando o perfil, o homem está preocupado, porque a mulher está se cuidando muito. O que é um carbox? Eu nem sei, aí é ignorância. É um procedimento estético onde é feito por uma fisioterapeuta e ela injeta um gás carbônico ali direto naquela gordura que é localizada para acelerar essa quebra de gordura. Ele também auxilia no rejuvenescimento, tudo, né? Então assim, é muito bacana. Eu não sei, eu acho que a maioria dos homens não mexe muito com isso, assim, né? Nada, não é preconceito, nada, mas acho que falta assim. Realmente a maior procura é por mulheres, mas eu estou vendo que os homens estão começando a se movimentar, porque eles não querem ficar para trás, não. Isso é bom, né, Raquel? Isso é bom. Verdade. E a questão mais, quando a gente fala nesse assunto, a gente tem que colocar em foco saúde, não é a consequência estética, simplesmente uma consequência. Emagrecer é uma consequência, ficar mais jovem é uma consequência, mas o mais importante que a gente tem que pensar é ser saudável. Existe um livro de um psiquiatra chamado A Ditadura da Beleza. E eu li esse livro e eu vi assim, o que pode causar a busca insaciável por um padrão de beleza que praticamente não existe. Né? No livro o autor até cita, a maioria das mulheres cria um padrão praticamente inexistente, um padrão de passarela que é quase inalcançável, que beira a subnutrição. E as mulheres querem ser muito parecidas com aquilo. E, de outro lado, eu não sei se é ele que fala nesse livro ou se eu li em outra matéria, que a maioria dos homens não é estimulada visualmente por aquele padrão de mulher. Isso acontece muito. Então tem esses contrapontos que precisa ser olhado. A gente tem algumas imagens lá da clínica, para o pessoal saber onde é, e a Flávia vai colocar para a gente. E aí, enquanto ali é o Dr. Robson, né? Isso. Exato. Então ali tem um cardiologista. Isso. E a parte da nutrição. Aí Esse o é o educador físico. físico, fazendo a avaliação de uma paciente que entrou no programa agora. Ela até é uma pastora. Aí a gente faz então a parte da medição. Esse é um exame de biopedância que é feito também pela Ana Paula. Todos os exames são feitos na própria clínica? Na própria clínica,
Isso. O check-up todo é feito na própria feito clínica? Lá, todo é feito lá. Que Esse é o interessante, Carbox. Ah, E aí a é gente, injeção aqui? só uma agulhinha fininha. Então, é a parte do monitoramento, onde a gente senta com o paciente e realmente conversa sobre o tratamento. Ali é onde você tem um retorno, feedback com a pessoa. Exatamente. É muito Eu vi ali interessante, pessoas de todas as idades querendo participar. Sim. Todas as pessoas, qualquer pessoa tem a partir de uma idade ou um limite? Ela pode participar de acordo com a liberação do médico. Então, por isso que a gente sempre solicita que passe, aliás, faz parte do programa, tem que passar pelo médico. Porque o que a gente mais... Porque a gente tem muitas crianças obesas. Hoje a obesidade infantil, os dados estatísticos mostram que a cada 3 crianças, uma é considerada obeso. Mas a gente vê que na prática, cada 2 crianças, uma é considerada obesa. Então, assim, não só com hipertensão, mas a gente tem visto crianças com colesterol altíssimo, criança de 4, 5 anos. Então, imagina essa criança quando chegar aí com uns 20, 30 anos. Então, o problema é mais profundo do que a gente imagina. Então, a gente precisa cuidar mesmo. Ô, Ana, o que você acha mais... Estou chamando de Ana já, né? Parece que a gente se conhece há 20 anos. Ana, o que você considera mais importante para a pessoa perder o medo de procurar um nutricionista e mudar a sua alimentação? Porque tem gente que vai mudar ou fazendo isso de uma forma prazerosa, ou vai mudar na marra, porque assim, ou muda ou você morre, porque chega um momento que não vai ser uma mudança onde eu quero. Se eu não parar de comer aquilo, eu posso virar óbito, porque eu não posso mais ingerir. Eu tenho medo de perder essas coisas, sabe? O gosto de você saborear coisas boas porque não cuidei da saúde. O que você considera o fator mais importante para uma pessoa deixar de ter medo para procurar uma alimentação saudável? É não deixar agravar, não deixar virar uma doença, uma patologia, para procurar nutrição, procurar pela saúde, a saúde familiar. Então, levar essa qualidade de vida, uma melhora alimentar para as crianças, porque não adianta falar com o filho, você precisa comer melhor, se você não é um exemplo. Então, a mudança ela tem que ser para todos. E sem nenhuma restrição, você pode comer de tudo. De tudo, eu tenho um programa aqui de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, você pode ter uma alimentação saudável e uma saúde boa, que adequada. Você prolongue os seus dias. Isso. Eu acho que a grande questão, acho que a palavra-chave chama equilíbrio. Né? Então, assim, acho que a Ana falou muito bem. Não tem esse negócio de não posso mais comer as coisas que eu gosto. Não pode, desde que você tenha um equilíbrio. E você gaste, queima suas calorias, vai caminhar, vai correr, vai andar de bicicleta. Né? Então, assim, a gente precisa adotar esses hábitos e ter uma vida em equilíbrio. Raquel, o nosso tempo passou rápido, tá vendo, gente? Passa rápido. E esse programa tem um custo, ele pode ser negociado, a pessoa pode ir na clínica, conversa com vocês, isso é pelo convênio, como é que funciona? A consulta com o médico, a consulta inicial e a consulta final é pelo convênio. Se o paciente não tiver convênio, ele dentro do plano, a gente vai dar um desconto para ele, para que ele possa efetivar, então, todas as consultas. Mas ele tem um custo, sim, um valor super acessível, R$550, que é o valor, a gente ainda divide em 3 parcelas, que é o período que dura o programa, 90 dias. Mais barato do que medicamento depois. Muito mais barato. E o que está incluso esses 550? Então, as 3 consultas com nutricionistas, 3 consultas com o educador, toda a parte do monitoramento que nós vamos fazer. Então, os procedimentos estéticos não estão inclusos, mas a pessoa tem um bom desconto também por estar no programa. E então, também tudo é negociado, né? A pessoa pode ir procurar você, que é uma gestora. Nós estamos recebendo famílias, então, assim, a gente dá um desconto de família. Faz um pacote. Faz um pacote. Isso aí, realmente, o nosso foco é ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Que bom. É o nosso foco. Eu acho que eu estou precisando, né, Raquel? Você é o nosso convidado, inclusive, a participar do nosso programa. Vamos começar? Ai, que medo. Vamos fazer o check-up, já que tem quantos anos? 14 anos? 14 anos. Então, nós vamos começar pelo check-up. E aí, nós vamos, então... Então, nós vamos fazer isso. Eu vou começar, nós vamos mostrar aqui no De Tudo Um Pouco, vou ver isso com o pessoal e vamos acompanhar o meu processo de monitoramento nesses 90 dias. Isso, vou mostrar aqui que eu estou tomando café, almoçando, não é isso? Isso. O Alex começou um quadro aqui chamado Show Shrek, mas o Shrek resistiu e ficou. Mas eu aceito aí, vamos embora, porque tem que cuidar da saúde. Aceito. Exatamente, então tá fechado. Combinado. E convida quem quer participar, pode falar para quem está em casa, que quiser participar do programa, né? Está aí na tela o telefone da clínica, quem quiser entrar em contato, mas deixe o seu convite agora para a pessoa mesmo.
Bom, se você quiser participar, então, com a gente, é só você entrar em contato ou através do e-mail ou através do telefone e a gente vai estar tirando as suas dúvidas, você pode ir lá conhecer a clínica e eu tenho certeza que você vai gostar, vai ter uma mudança muito positiva. Eu sou paciente do programa, tem dado certo comigo e vai dar certo com você também. Eu deixo aqui meu desafio e meu convite. Gente, está aí na tela o contato da clínica, se você quiser participar. Eu indico você para participar. Vou estar lá e vou mostrar a diferença aqui a cada dia no nosso programa. Raquel, muito obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço. Obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E olha, em breve, vamos ter mais novidades aí Com aqui no certeza. programa com aquilo que tem acontecido. Então, eu e Raquel estamos lá fazendo, né, Raquel? Com certeza.